Flávia, Bolsonaro vai ser preso? Eu acho que não agora. Ele vai ser preso eventualmente. Não, sim, mas eu digo nessa... Não, eu acho que não pelo seguinte. Hoje de manhã, a CNN Brasil noticiou que a defesa que os advogados do Bolsonaro vai apresentar ao ministro Alexandre de Moraes, além de buscar justificar a entrevista dele de ontem, vai pedir que o ministro detalhe, tintim por tintim, o que Bolsonaro pode ou não pode fazer, alegando que essa decisão de ontem sobre a restrição das entrevistas e sua veiculação em redes sociais de terceiros foi muito criticada por juristas que não são da ditadura do Supremo nem nada, respeitados, enfim, porque acharam o texto confuso ou porque acharam que, pelo que se entende desse texto, ele amplia o alcance da restrição para partes que não estão no processo. Então, vamos supor, Bolsonaro fura ali a cautelar, vai no Congresso, decide dar uma entrevista. Eu, que sou um veículo de imprensa, não vou noticiar? Ou se eu noticiar, eu vou ser punida? Não, então isso está confuso, não tá claro e está questionável. E os advogados, a estratégia é apresentar uma defesa pedindo detalhamentos. Eu acho que o Alexandre de Moraes, ele, enfim, com todas as críticas que se possam fazer a ele não é um cara impulsivo. Ele até aqui foi trabalhando cada passo do processo e das cautelares e de arquivar pedido de investigação, inclusive, fazendo um cálculo. Eu não consigo imaginar ele desconsiderando isso. Eu acho que ele tende a reagir detalhando. E aí, diante de uma nova provocação ou de um novo descumprimento, aí talvez essa prisão venha. Mas isso, enfim, é aposta. É claro que outras coisas podem acontecer. Eu concordo com a tua análise de que o Bolsonaro está forçando uma prisão. Ele quer, para o discurso do mártir, do perseguido, é a melhor coisa que pode acontecer, né? Então, mas eu acho que ainda há contenções ainda para isso. Inclusive, a divergência do Fux ontem é uma delas. Por mais que ele tenha sido minoria e tudo mais, vai amarrando um pouco, vai freando um pouco um movimento mais impulsivo que pudesse vir. Pois é, eu vou dizer qual é... Eu vou dizer para vocês qual é a impressão que eu tenho. Eu tenho a impressão de que o Bolsonaro está cavando a prisão, sim. Porque ele tem a expectativa de que essa prisão possa reanimar a base. Ele está precisando reanimar a base dele. O problema é o seguinte, hein, Gabriel? Se o Bolsonaro é preso cedo, se ele pega uma provisória agora, acabou. É o calar Bolsonaro de vez. Aí vai ter o julgamento, ele vai ser condenado, vai ser preso. O Bolsonaro não fala mais a partir de agora. Você pode até gerar uma animação da base neste momento. Mas o problema é que a eleição é daqui a quase 1 ano e meio. Na verdade, a prisão antecipada do Bolsonaro dá muito tempo para a direita se reorganizar para tomar uma decisão de quem é o seu candidato na direção do final do primeiro semestre do ano que vem, ou seja, daqui a quase 1 ano, sem o Bolsonaro para atrapalhar. E a impressão que eu tenho, francamente, é que Eduardo, Carlos e Flávio não conseguem gerar o mesmo nível de animação que o pai consegue. Então, se por um lado eu entendo a intenção de animar a base, por outro, eu acho que na direção da eleição presidencial, para a direita não bolsonarista é negócio também. A estratégia eu acho que é ruim. Você quer que eu comente como advogado ou como marqueteiro? Porque são conflitos numa campanha eleitoral. Mas eu acho... Eu escuto dos marqueteiros que o crime eleitoral é o que compensa, geralmente, inclusive. E dos advogados, o candidato preso não toma posse.
Eu acho o seguinte, Pedro. Primeira coisa, assim, pegando o gancho da Flávia, antes de sair de férias, eu acho que uma das nossas conversas aqui foi justamente sobre o Lula. Antes dela ir tomar o seu refresco de vida aqui em Minas Gerais, descansando merecidamente, a gente conversava sobre, nossa, veja aí o Lula e tal. E eu me lembro, né, Flávio, falava assim, olha, o Lula é aquilo, não decreta a morte antes, não, porque ali é uma soma de virtude com fortuna rara na política brasileira. E, obviamente, nesse momento, a sorte sorriu para um presidente que estava na UTI politicamente. Ele pode agradecer profundamente, né, o que se deu nas últimas 3 semanas, porque deu para o governo política. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Não tem comunicação que salve um governo se não tem política. Então, assim, qual foi a política aí? Primeira lufada de recuperação foi retomar o nós contra eles. E aí, mais uma vez, Pedro, o raciocínio tem que ser assim. O que é que esses dois querem, né? Lula e Bolsonaro? Eles querem, primeiro, estar no segundo turno. São 2 batalhas aqui, né? Só que ambos já estão. Essa que é uma grande questão, né? Ambos, Lula e Bolsonaro, com as pesquisas que você já mostrou aí, estão no segundo turno. E, nesse momento, eu talvez vou discordar de muitos analistas, mas nenhum dos dois fez um movimento grandioso para o centro. Explico. Né? Ou para o eleitor moderado, que é quem defende a eleição. Vou tentar explicar aqui. Em primeiro lugar, o Lula estava nas cordas por uma questão básica: economia. As coisas estão caras, o custo de vida está difícil, não está mil maravilhas. A promessa da campanha é diferente da realidade do governo. Ponto. Basta andar na rua, né? Basta ver como é que estão as coisas, não está bom. Quando o Bolsonaro... Quais foram os 2 hits de Nicolas? PIX e taxação de compras, alguma coisa que o vale. Mundo real, para fora da bolha, para fora do bolsonarismo. Pessoas incomodadas com o bolso delas. Esse, em geral, o eleitor moderado... Aliás, né, 65% do Brasil, as pesquisas já mostram, não quer saber de Lula e Bolsonaro. Não quer, gente. É fato. As pessoas estão preocupadas com o seguinte: será que eu vou conseguir botar gasolina no meu carro? Será que eu vou conseguir comer? Será que meu filho vai conseguir estudar? Isso é um eleitor normal. Ele não tem a política como entretenimento, mas tem a política como necessidade. Ou seja, as coisas estão melhorando na minha vida, senão eu troco o gerente e boto o outro. Bom, quando chega por isso o Lula estava mal. E o bolsonarismo estava explorando o mundo real, o mundo econômico, e estava botando o Lula nas cordas. Quando vem a coisa do Congresso, eu faço análise que ali não foi um problema para o Congresso, foi um problema geral, né? Que é essa discussão de onde cortar, onde aumentar o imposto, tal. E aí o discurso, claro, né, de que os ricos não estão querendo a deixar a coisa acontecer, é real de várias maneiras. Porque tem um subsídio absurdo, nós já falamos isso. Mas, Pedro, não é real sob o ponto de vista do IOF, né? Essa daí é prêmio para o marqueteiro. E convencer que IOF é taxar o andar de cima é realmente prêmio para marketing político. Ponto. Né? Parabéns para o marqueteiro que convenceu. Bom, então, sob esse aspecto, eu não via o governo falando para geral, mas via o bolsonarismo falando para geral. Quando o Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, vira, e aí é um conjunto de declarações que assim, é uma série histórica, né? Olha, se tiver terra arrasada eu estarei vingado, taxa sim porque tem que sofrer. Assim, qualquer pessoa que ainda tem um pouco de crença na democracia americana, não, mas pera lá, esse presidente Donald Trump, ele não recebeu o fiote do Bolsonaro lá e falou, não, vou taxar sim, né? E afinal de contas, taxa para o México, a desculpa foi drogas, sei lá o quê, taxa para ali, para lá. Cada um ele foi escolhendo, né, a granel ali para a desculpa e foi distribuindo. Nós sabemos, tem miolos cozidos, que não tem a ver. Mas o que vale nesse mundo tão digital e de mídia social é a narrativa. E o Eduardo Bolsonaro vai e fala, não, fui eu sim, fui eu que fiz isso, o Trump está fazendo esse meme que nós já narramos aqui, né, do Lula imitando o Bolsonaro em relação à defesa do pai. E isso chega como um grande envelope de patriotismo, né? Mas, mais uma vez, Pedro, eu sinto que
que o Lula, claro, nessa primeira onda, ele ganha um eleitor moderado e fala assim, não, pera lá, ficar contra os interesses do Brasil não é coisa de gente séria. Fato, né? Isso bota qualquer pessoa minimamente patriota sob um ponto de vista. Mas, a partir de agora, beleza, a decisão está tomada, temos que ter adultos na sala, negociando com os Estados Unidos, o mundo real tem que começar a girar e tal. Na hora que se esgarça ou se usa demais a narrativa do patriotismo, como se isso fosse resistir até o ano que vem, na eleição, é não lembrar que nas 2 últimas semanas tudo mudou, como tudo pode mudar nas próximas 2. Então, estar atento a esse eleitor moderado que vai decidir o que vai acontecer é algo que eu ainda não vi nenhum dos lados fazer. Por quê? Porque no mundo real, para além desse debate, a coisa não vai bem. Não vai bem mesmo. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são 2 povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.